eu vi e ninguém via mais. Nem um amigo, ninguém da minha família. E eu falei, eu vou parar de perguntar, porque vão achar que eu sou louca mesmo, né? E fui no médico, o médico falou, não, você não tem nada, mas eu não falei para ele que eu estava vendo espírito, ele ia falar, não, tem alguma coisa errada aí. E hoje eu dou risada porque é engraçado a gente falar disso, né? A gente está falando de espírito abertamente aqui. E aí eu falei, então eu vejo mesmo. E eu sou São Tomé, tá? Por mais que eu veja, que eu falo, eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendo. Porque eu falo, será? Né? Eu acho que quando a pessoa começa a ver, deve ter o mesmo sentimento que eu. Será? Será que eu estou vendo mesmo? Será que é? Então eu gosto de confirmações. E aí eu comecei a estudar, entender o que era o outro lado, por que algumas pessoas viam, e se aquilo era normal. E hoje, é óbvio, depois que eu estudei, que eu vou chegar lá na terapia, fiz muitos cursos de projeciologia, de chakras, porque é muito importante também a gente falar em chakras, porque os chakras que a gente tem que energizar para eles estarem alinhados, para a gente não começar a ver coisa errada, né? E não acontecer, até por doença, por tudo, né? Estudei no IPC, que mais? Então, com Wagner Borges, nossa, fiz vários cursos com Wagner Borges. Wagner é incrível. Ele é uma enciclopédia ambulante, né? Ele sabe tudo. E as histórias que ele conta, Luiz? Ele foi aí no programa, não foi? Veio. Então, eu fiz, nossa, um tempão curso com ele, e ele conta cada história, e cada aula que você vai lá aprender, você aprende muito mais do que você achou que ia aprender, né? Porque você falava, nossa, ele desmistifica tudo, e ele é tão simples, eu gosto disso. Não tem ocultismo, não tem nada disso, né? Porque se a gente estuda, não é nada oculto, você tem que estudar. Exato. E é normal. Se você vai ver no fundo, isso é normal. A passagem, todo mundo vai morrer, todo mundo tem medo da morte. Ok, nós estamos na terceira dimensão aqui, né? É difícil para a gente entender isso, não é fácil, é difícil a gente ver alguém morrer que você gosta muito, é difícil. Mas a gente tem que entender que aqui não é o real é lá. E a gente está aqui temporariamente humano, vamos dizer assim, né? Passando um tempo aqui e aprendendo, porque aqui é uma escola. Então, a gente passa de série ou volta de novo e fica de recuperação. Não tem como fugir disso, né? Não tem. Ô, Thaís, só te interrompendo um pouquinho, eu achei de tudo que você está falando, eu achei muito interessante essa questão da busca do médium pelo entendimento, né? O Chico, certa vez, eu falo muito do Chico, tá até ele aqui, adoro. Ele é uma minha referência. Nossa, né? É uma graça, o Chico. O Chico, certa vez, disse que metade de todos os pacientes dos sanatórios são médiums, né? Não são doentes. Super acredito. E é interessante essa busca, né, do entendimento. Eu vi isso assim, eu já vi no Centro Espírita, eu já comentei no canal, mas teve um caso, Thaís, que me chamou muita atenção. Um rapaz, ele era jovem, 22 anos mais ou menos, e ele via espíritos, ouvia, desde muito pequeno. Então, ainda adolescente, ele foi diagnosticado como esquizofrênico. Nossa. Então, ele, da adolescência até os 22 anos, remédio, medicamento. O primeiro dia que ele foi lá no Centro Espírita, ele não tinha condições assim de falar um boa noite, de tanto remédio. Ele andava assim, igual um robô, todo duro, assim, tão dopado que ele estava. E aí, um dos mentores da casa, através da médium, né, ali já viu que era mediunidade, não era esquizofrenia. E aí orientou o irmão, né, que estava junto com ele e tal. E passou um mês. Eles foram lá e se você visse o rapaz, ô Thaís, era outra pessoa. Imagina. Boa noite. E aí, depois que acabou a reunião, eu fui até o irmão dele e perguntei aqui, o que aconteceu? É outra pessoa? Aí ele falou, não, a gente saiu daqui, eu comecei a fazer tudo que o mentor pediu,
em relação a ele. E depois de uns 20 dias que a gente veio aqui, a gente foi no psiquiatra, e o psiquiatra simplesmente não entendeu o que estava acontecendo. E diminuiu os medicamentos dele. Então, assim, infelizmente, não são todos os médicos que têm essa oportunidade que você teve de buscar o entendimento. Sim. Sem antes ter que passar por esse sofrimento, né? E por isso que eu falo para as pessoas, quando eu comecei a falar tudo que eu via, porque não é fácil, né? Quando você está trabalhando na empresa, você fala, o que eu vou falar? E tem muita gente que não acredita e cada um tem seu direito de acreditar ou não, né? A gente não pode forçar nada na pessoa. Exato. Mas você via, às vezes, muitas pessoas, assim, como você falou, às vezes tomar remédio e, às vezes, até morrer por conta disso, porque o remédio, ele vai remediar, ele não vai curar, e principalmente uma pessoa que é médico, né? Como assim, antigamente, tem até muitas histórias, eu estou lembrando aqui que tem várias histórias antigamente, que muita gente foi acabar no sanatório mesmo, por conta disso. E aí a pessoa não tem com quem falar, Luiz. Então, o que ela vai fazer? Ela fica lá no meio, fala, e agora? Eu falo, a pessoa acha que eu sou louca, ou eu preciso falar, né? Tem muita gente que se mata por conta disso também, tá? Você nem podia falar essa palavra aqui. Não, pode, tranquilo. Mas é interessante entender que a gente tem que estudar. O estudo muda tudo. E, às vezes, infelizmente, a família, quando a família não acredita, você não tem a que recorrer. Você tem que ou fazer escondido, né? Ou agir por conta própria. Então, eu falo para todo mundo assim, gente, tudo que vocês veem, às vezes não é nada. Não é tudo que... A gente tem que saber separar isso também, tá? Não é tudo que a gente vê, fala, caiu um copo lá, porque explodiu o copo, às vezes o copo estava lá no lugar que pegou quente, foi no gelado e explodiu, né? Então a gente tem que desmistificar isso. Mas a gente tem que estudar para entender e para não sofrer. E para fazer as pessoas que você ama também não sofrer. Porque muita criança fala, eu tenho um amigo invisível, né? Eu vi alguma coisa à noite, e às vezes ele fala, igual minha mãe falava, é mentira, né? Coitada, ela não acreditava, então na cabeça dela não existia isso, ela achava que eu ia lá, que queria dormir com ela. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o seu filho é o médium, e você não é. Então, você tem que pesquisar isso antes de levá-lo no hospital ou no médico, né? Para ele não acontecer isso, não tomar um remédio sem necessidade nenhuma. Exatamente. E, muito importante, leve num centro espírita. Procure ajuda espiritual, porque, tudo bem, a carne precisa do remédio, né? Para se curar, enfim. Mas o corpo, a alma, às vezes... O médico não sabe nada disso, infelizmente, que eu acho que a medicina tinha que ser envolvida com isso mais, tá? Na minha opinião. E aí a gente não sabe, às vezes, o que está acontecendo com o filho e coloca remédio lá para ele. E às vezes é criança, né, que a gente resolve pelo filho quando é pequeno. E às vezes a gente acaba com a vida inteira da pessoa por conta de uma bobeira, vamos dizer assim. De não entendimento. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.